Olá, então vamos dar continuidade às aulas de lógica de programação. Essas aulas são sobre script, para Second Life. Bem, então, constantes. Existem constantes lógicas. Uma constante lógica pode obter dois valores: verdadeiro ou falso, ou em inglês true e false. Constantes literais são as constantes que são formadas por sequências de caracteres, tá? Elas são formadas por uma sequência de caracteres, são letras, dígitos ou símbolos. Elas são usadas entre aspas e levam o nome de string. São colocadas no programa de modo a formar algum significado para um problema. Aqui nós temos um exemplo aqui, o nome de uma textura, no Second Life. Vamos ter o nome de uma textura e essa textura se chama pôr do sol, correto? Que essa textura pode ser uma foto inserida dentro do Second Life, ou pode ser uma foto tirada dentro do próprio Second Life. E no caso, como aqui eu estou colocando, como aqui é um nome, ela vai ser considerada como um string, ou sequência de caracteres. Então, ela tem que ser colocada entre aspas, entendeu? Então, esse tipo de constante é chamada constante literal, correto? O próprio nome, Script Center Brasil, que é o nome do meu grupo. Esse nome, Script Center Brasil, também é uma constante literal, tá? E tem que se colocar entre aspas, tá? Nesse caso, se trata de uma string. Vamos dar sequência. Bom, aqui nós temos um exemplo sequencial de um cálculo, daquele cálculo que nós tínhamos feito na aula anterior, da média aritmética, de 4 números, E aqui nós podemos ver aqui o pseudocódigos, Nós temos aqui as variáveis, olha. Aqui nós temos a variável N1, N2, N3 e N4. Então, aqui está a entrada dos dados, correto? N1, N2, N3 e N4 são variáveis que vão receber um valor, tá? Esse ler aqui, nós vamos estudar mais tarde, tá? Esse aqui já é um pseudocódigo mais limpo, tá? Já está quase no estilo Portugal. Nós vamos aprender esse pseudocódigo em Portugal. Então, esse ler aqui significa inserir dados na variável, tá? Então, aqui é a entrada de dados, que está em vermelho. Aqui, a média, ou seja, essa sequência aqui é o processamento, como nós tínhamos estudado, o programa, o algoritmo, ele é dividido em 3 partes, principais: a entrada, aí vem processamento, que é a média aqui, olha, vai ser o processamento, e aqui nós temos a média, essa palavra média aqui, que é uma variável, vai receber essa expressão matemática aqui, tá? Essa fórmula matemática aqui, que é a fórmula para a resolução da média aritmética. E depois nós temos aqui a fase final, que é mostrar essa média aritmética na tela, tá? Mostrar a média, que aqui é a parte da saída dos dados. Então, em vermelho aqui temos a entrada dos dados, em azul nós temos aqui o processamento, e aqui em verde nós temos a saída dos dados, correto? Então vamos prosseguir. Atribuição. Atribuir o valor da direita à variável da esquerda. O valor pode ser uma constante, uma variável ou uma expressão. Exemplo aqui, olha. Nós temos aqui a média, que temos o nome aqui, média, que ela vai ser uma variável. E aqui nós temos o símbolo de igual. Esse símbolo de igual aqui, no caso, nós chamamos esse símbolo aqui de atribuição. Então, esse aqui recebe esse valor aqui, que é essa fórmula. Então, a média recebe
essa sequência aqui matemática, essa expressão matemática, tá aqui a fórmula. Aqui, ó, lê-se média, recebe a fórmula. Podemos atribuir também, em Portugal nós usamos esse símbolo aqui, que é uma seta e um pontinho, indicando que a variável A recebeu o valor 5. Tá? E também podemos usar esse outro símbolo aqui, que é 2 pontos igual, dizendo que a variável B recebeu o valor 12. Tá? Então, B recebeu 12. Esse procedimento, né, procede-se assim em Portugal. Neste caso, estamos atribuindo o resultado da fórmula à variável média, ou seja, a variável média está recebendo como valor o resultado da fórmula. Aqui outros exemplos. Ó. A recebeu valor 3. B recebeu o valor 5. C recebeu o valor X, que é uma variável recebendo outra variável. No Second Life, nós vamos usar o símbolo assim, ó, igual, que é receber só um igual. Tá? E aqui também, ó, A mais B recebe 8. Tá? Aqui nós temos também a fórmula da variável, nós temos a variável média aqui recebendo a fórmula. Tá? Então é isso aí. Vamos continuar. Expressões aritméticas, operadores básicos. Então existem os operadores, tá? Para as expressões aritméticas. Adição é uma cruzinha lá, ou aquele sinalzinho de mais. Tá? Subtração, aquela barrinha, o símbolo de menos. Multiplicação, um asterístico. Divisão, uma barra, tá? Uma barrinha deitada. Potenciação, são 2 asterísticos. Então, estes são os operadores básicos matemáticos, tá? Das expressões aritméticas. E hierarquia das operações aritméticas. Propriedades. Bem, assim como na matemática, na aritmética, nos cálculos aritméticos, nós temos uma propriedade de hierarquia, ou seja, a ordem que vem primeiro, né, que são efetuadas as operações. Nós temos também isso em programação. Primeiro será efetuado numa expressão aritmética o que estiver dentro dos parênteses. Tá? Em segundo será efetuado o cálculo a expressão aritmética, no cálculo, os números, né, que estiverem em potenciação. Em terceiro, multiplicação e divisão. Em quarto, adição e subtração. Tá? Então, é a mesma regra para a aritmética básica, para a matemática básica, correto? Então, para se obter uma sequência diferente de cálculos, usa-se parênteses. Bem, se você tiver uma sequência de números que você quer que seja efetuado o cálculo primeiro em uma expressão aritmética, uma expressão numérica, você vai ter que colocar essa expressão entre parênteses. Aí vai ter prioridade. Aí o programa vai identificar, tá, que está entre parênteses ali, e vai realizar a operação em primeira instância, aquele cálculo que está entre parênteses. Bom, continuando. Expressões lógicas. Operadores lógicos são usados para incrementar, decrementar e comparar e avaliar dados, que são operações básicas em programação. Expressões lógicas lidam com relações e com conectivos. Operadores relacionais. Exemplo de operadores relacionais. Nós temos aqui equivalência, tá? Ou seja, igual. Aí nós vamos ter duas variáveis, vamos comparar essas duas variáveis, correto? Então, as expressões lógicas, elas comparam, tá, as variáveis. Se uma variável A é igual a A. Diferença. Então, diferença. Aí, diferente, o símbolo diferente, ou seja, C é diferente de D. Tá?
Maior é esse símbolo aqui, maior, ou é maior que D. Menor, no caso aqui, esse símbolo que nós usamos, o símbolo normal, matemático, menor. Ou seja, se é maior que D, eu posso dizer que D é menor que E. Maior ou igual, é o símbolo normal usado na matemática, tá? Que é o maior ou igual. F é maior ou igual que G. Menor que ou igual. Menor que, símbolo normal, matemático. H é menor ou igual a Y. Continuando. Aqui nós temos as expressões lógicas, tá? Expressões do tipo booleana. O matemático inglês George Boole, tá? Que ele primeiramente estudou, né, essas variáveis lógicas, esse processo lógico. Bom, então nós vamos ter nas variáveis lógicas, né, na expressão lógica, nós vamos ter só dois tipos, verdadeiro ou falso, tá? Então nós temos aqui nós temos três portas lógicas. Temos a tabela da porta lógica ou AND em inglês, tabela da porta OR, ou OR em inglês, tabela não ou not em inglês. Aí nós temos assim, ó, V e V é igual a V. Aqui é verdade e verdade. Nessa tabela aqui, nessa orientação aqui da porta E, vai ser igual a verdade. Verdade e F de falso, verdade com falso vai dar falso. Falso com verdadeiro vai dar falso. E falso com falso vai dar falso, tá? Aqui observando que aqui se na porta AND ou porta E, se uma das premissas aqui das variáveis for falso, vai dar falso, ó. Tá? Verdadeiro e falso vai dar falso. Falso e verdadeiro vai dar falso. Já na tabela do ou, aqui, ou do OR, né, em inglês, verdade ou verdade vai ser verdade. Verdade ou falso vai dar verdade. Aqui só precisa de uma delas ser verdade para que dê verdade. Então, se a primeira aqui, a primeira variável é verdadeira, e mesmo que a segunda seja falsa, vai ser verdadeiro. Falso com verdade vai dar verdade. E falso com falso vai dar falso. Já o not, já a porta lógica not, que trabalha com as variáveis, sempre eles vão trabalhar com as variáveis. Nesse caso aqui, o not é o não, ou seja, é o inversor, ele vai inverter. Se a variável for verdade, quando você colocar o not, ele vai inverter a variável. De verdadeiro vai passar a ser falso, correto? E então, aqui, ó, não falso seria verdadeiro. O oposto de falso seria verdadeiro. No Second Life usa esse símbolo aqui, ó, mas é um símbolo de exclamação, tá? Para poder inverter, tá? Que é o not, ou não. Em programação, nós vamos estudar mais à frente isso. 0 significa false, tá? Ou falso. E 1 significa true. O 0 é quando não tem nenhuma corrente elétrica em um transistor do computador e ele não conduz a corrente elétrica, então é 0. E quando é conduzido a corrente elétrica no transistor, tá? Quando a corrente elétrica passa, porque o transistor age como uma chave lógica. Quando passa a energia pelo transistor, é considerado o estágio número 1. Então o computador só trabalha com 0 e 1, tá? É digital. Nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. Eu vou colocar uns vídeos aqui ensinando como funciona o processo, como é o processo lógico, tá? E, então 1 significa true ou verdade, tá? E então essa foi a nossa aula e nós ainda temos mais ainda 1 ou 2 módulos desse aqui de lógica de programação. E então até a próxima aula.